Vós sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção, sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo. A seu lado eu estarei em suas dores. Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo. Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos, e vou mostrar-lhe minha graça e salvação. Sois meu Deus, no qual confio inteiramente. O seu divino poder nos deu tudo o que contribui para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que, pela sua própria glória e virtude, nos chamou. Por meio de tudo isso, nos foram dadas as preciosas promessas, as maiores que há, a fim de que vos tornasseis participantes da natureza divina, depois de libertos da corrupção, da corrupcência no mundo. Por isso mesmo, dedicai todo o esforço em juntar à vossa fé a virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o autodomínio, ao autodomínio a perseverança, à perseverança a piedade, à piedade o amor fraterno e ao amor fraterno a caridade. A segunda carta de São Pedro começa com uma típica saudação: graça e paz vos sejam concedidas abundantemente, porque conheceis Deus e Jesus, nosso Senhor. Uma das saudações no início da Santa Missa, da Santa Celebração Eucarística, é esta: a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. A cada participante da celebração são desejadas a graça e a paz. Graça e paz resumem os bens da salvação que são dadas ao cristão e que são lembradas nas nossas celebrações. O termo graça significa benefício absolutamente gratuito, livre e sem motivo. Para cada cristão é desejada a graça, a benevolência de Deus. Na graça se encontra nossa identidade mais profunda, pois somos salvos pela benevolência divina. São Paulo escreveu: pela graça de Deus sou o que sou. E esta benevolência nos torna novamente agradáveis a Deus. O seu divino poder nos deu tudo que contribui para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que, pela sua própria glória e virtude, nos chamou. O Deus da Bíblia não só nos concede graça, mas Ele próprio é graça. Deus existe para si e também existe para nós. Deus é graça. São Pedro também deseja a paz. A palavra paz é uma tradução da palavra shalom, que é uma harmonia total com Deus, com o próximo, consigo mesmo e com a natureza. É tudo de bom na nossa vida. A paz, essa shalom, é concedida para nós por meio de Cristo glorioso, glorificado, ressuscitado. Esta paz cria a ordem para a nossa interioridade e a comunhão entre os homens. Onde há paz, há ordem. A ordem existe quando cada elemento ocupa seu lugar e desempenha seu próprio papel em prol do funcionamento da totalidade. A paz é a restauração daquela ordem que o homem perdeu por causa do pecado. Viver em pecado é viver sem paz. Esses dons, graça e paz, devem ser aumentados pelo conhecimento e a experiência que fazemos com Jesus Cristo. O convívio permanente com o Senhor no amor aumenta a graça, aumenta a paz na nossa vida.
graça e paz vos sejam concedidas abundantemente, quer dizer, se multiplicam, porque conheceis Deus e Jesus nosso Senhor. Alcançamos graça e paz pelo conhecimento daquele que nos chamou, nosso Senhor Jesus Cristo. O convívio permanente com o Senhor Jesus nos coloca longe da corrupção do mundo. Por meio de tudo isso, nos foram dadas as preciosas promessas, as maiores que há, a fim de que vos tornasseis participantes da natureza divina, depois de libertos da corrupção, da concupiscência no mundo. Participar da natureza divina é participar da própria vida de Deus. A participação na natureza divina se opõe à corrupção, como a vida eterna se opõe à morte eterna. Cai na corrupção quem cede à concupiscência. Quem pretende ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, já dizia São Tiago na sua carta. Quem procurar seguir sempre seus desejos, quem desejar bastar-se em si mesmo e ser independente de Deus, cairá na perdição e ficará distante de Deus. São Pedro, na primeira leitura de hoje, pede a todos o empenho para poder permanecer na graça e na paz. Dedicai todo o esforço em juntar à vossa fé a virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o autodomínio, ao autodomínio a perseverança, à perseverança a piedade, à piedade o amor fraterno e ao amor fraterno a caridade. A fé plena é entrega de si mesmo à palavra e à vontade de Deus. A fé é a raiz da vida cristã. Da fé brota a virtude. A virtude é uma disposição adquirida de fazer o bem. A virtude em si é o próprio bem. Virtude é o esforço para se portar bem. Tem virtude aquele que cumpre a vontade de Deus. É preciso acrescentar o conhecimento à virtude. Conhecer não é apenas aprender intelectualmente, mas aprofundar-se no amor. O agir correto, o esforço de fazer o bem aumenta nosso conhecimento. Sob a luz divina, enxergamos de um modo diferente as coisas e os acontecimentos ao nosso redor e a tudo damos um novo sentido. O conhecimento se alcança através da perseverança, da capacidade de resistir em função da meta a ser alcançada. Quem aprende a dominar-se, e aí já estamos falando de temperança, também tem a capacidade de lutar até o fim. Os bens elevados somente podem ser alcançados pelo esforço e pela luta, sustentados com ânimo forte. Mas somente conseguirá honrar verdadeiramente Deus aquele que tem piedade, aquele que se mantém filho de Deus, aquele que se conserva firme no combate contra o prazer desordenado e contra as potências que se opõem a Deus. Mas não basta ter piedade, é preciso acrescentar a caridade fraterna na piedade. Recordemos então, coloquemos outra vez no coração, porque é isso que significa recordar, este maravilhoso conselho da segunda carta de São Pedro. Dedicai todo o esforço em juntar a vossa fé à virtude o conhecimento, ao conhecimento o autodomínio, ao autodomínio a perseverança, à perseverança a piedade o amor fraterno e ao amor fraterno a caridade. A fé é a raiz da vida cristã, de onde brota a virtude. A fé é o assentimento à verdade e a entrega a Deus que se revela. Que tenhamos consciência de que na fé está a virtude, na virtude o conhecimento, no conhecimento a temperança, na temperança a paciência, na paciência a piedade, na piedade a fraternidade, na fraternidade a caridade.
o amor. O coração humano, quando não se deixa habitar verdadeiramente pelo Espírito Santo, torna as pessoas más, violentas e cruéis. Na ausência de Deus existe a tentação de nos considerarmos donos da fé, da igreja, numa desagradável autossuficiência. No Evangelho de hoje temos a parábola dos lavradores maus, a qual resume a história da salvação. Se analisarmos segundo os nossos critérios meramente humanos, Deus parece comportar-se de maneira incompreensível, de forma ingênua e até irresponsável. Ele, os seus profetas e o seu próprio Filho não manipulam, não usam do poder para realizar os seus objetivos. A sua força se revela na fraqueza, na vulnerabilidade. Profetas e filhos se humilham e obedecem até a morte. São um fracasso escandaloso. Mas a pedra rejeitada passa a ser a pedra principal. A paciência de Deus é tão incompreensível que não pode ter equivalente na realidade humana. Eis o tema principal da parábola. Jesus está falando verdadeiramente sobre a paciência e o amor de Deus em contrapartida com a maldade e a teimosia dos homens que teimam em não seguir os passos de Deus, que se recusam a produzir ao seu Senhor frutos de fidelidade, amor e santidade. O coração humano, quando não se deixa habitar verdadeiramente pelo Espírito Santo, torna as pessoas semelhantes aos vinhateiros da parábola, mas violentas e cruéis, até mesmo dentro das nossas igrejas e na vivência da religião. Na ausência de Deus existe a tentação de nos considerarmos donos da fé, donos da igreja, numa desagradável autossuficiência. Substituímos Deus por nós mesmos, monopolizamos Deus. Não queremos aceitar, por exemplo, que Deus age independentemente de nós, que age antes de nós, até mesmo fora da nossa religião. Estabelecemos os nossos próprios critérios. Rogamos pela segunda vinda de Jesus, mas levaríamos um susto se ele realmente viesse. Fazemos com a vinha de Deus o que bem entendemos e segundo o nosso próprio interesse. Fazemos a nossa seleção dos muitos significados da mensagem bíblica e ficamos surdos e cegos para tudo que não se encaixa na nossa visão de fé. A falta de fé vemos somente nos outros e raramente vemos em nós mesmos. Hoje somos convidados a inverter este raciocínio, a descobrir a fé dos outros e a nossa falta de fé. Por isso a igreja não pode vangloriar-se de ser a sucessora de Israel. Religião não é propriedade. Fé é uma dádiva. Salvação é para toda a humanidade, para todos. Não podemos nos apropriar da prerrogativa da promessa. A vinha é o mundo, é a sociedade. E o que é que nós estamos fazendo com a vinha, hein? Deus exige que cuidemos bem da sua propriedade e que entreguemos frutos de justiça e obediência conforme os critérios do seu reino. Por isso precisamos sempre pedir que o Espírito de Deus habite o nosso coração. E recebê-lo significa, antes de tudo, ser capacitado a amar de um modo sobre-humano, ou seja, superior às nossas forças naturais. É como se tivéssemos, por assim dizer, 3 corações, cada um deles preparado para amar em sua ordem e à sua maneira. Temos o coração das emoções, dos sentimentos, da paixão meramente animal. Temos o coração da alma, do agradecimento, da retribuição. E temos, enfim, o coração do próprio Espírito que habita em nós e nos faz amar nele, com ele, por ele, de uma forma verdadeiramente divina. E é este último amor
que faz bater o coração do filho do dono da vinha, como lemos no Evangelho, e o leva a se entregar à conhecida maldade dos vinhateiros a fim de os salvar, de dar-lhes vida e vida em abundância. Busquemos unificar nossos três corações, que tanto se digladiam entre si. Subjuguemos o coração das paixões ao império da razão e tornemos dócil aos convites do coração do Espírito, o coração da alma, para que amemos a Deus e aos irmãos como Cristo nos amou. Que o Cristo Jesus, cujo coração celebraremos em breve, nos acompanhe nestes próximos dias e nos ajude a ter um coração puro e unificado ao seu, como o imaculado coração de sua mãe, o único além do de seu filho, que se deixou inundar sem medida pela caridade sobrenatural do Espírito Santo. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.